Olá a todos, somos da Liga de Genética Médica de Anápolis e hoje vamos conversar um pouquinho sobre defeito septo-ventricular. O defeito do septo ventricular se trata de uma abertura no septo interventricular, provocando derivação entre os ventrículos, podendo variar em sua extensão e localização no septo intraventricular. Esse defeito normalmente ocorre associado a outras síndromes cardíacas, sendo um componente da tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot é composta por um grande defeito do septo ventricular, associado a uma obstrução da via de saída do ventrículo direito, estenose da válvula pulmonar, hipertrofia ventricular direita e um excesso de cavalgamento da aorta. Também pode ocorrer associada à atresia pulmonar, e as manifestações clínicas são dependentes da extensão da comunicação intraventricular, sendo ela de difícil diagnóstico clínico. Em relação às manifestações clínicas, temos que no caso de defeitos maiores, o sangue flui facilmente, a pressão se equaliza entre os ventrículos direito e esquerdo e há uma grande derivação esquerda-direita, causando hipertensão e aumento da resistência vascular da artéria pulmonar, sobrecarga da pressão ventricular direita e hipertrofia ventricular direita. Esses grandes defeitos caracterizam insuficiência cardíaca. Muitos recém-nascidos podem apresentar cianose pelo fluxo de sangue com menos oxigênio. Já no caso dos defeitos pequenos, raramente são notadas manifestações clínicas e a criança se desenvolve normalmente, podendo ocorrer sopros sistólicos pouco audíveis nesse caso. Além disso, pacientes com grande comunicação interventricular podem apresentar hiperfluxo pulmonar logo após o nascimento e, eventualmente, insuficiência cardíaca congestiva. Na ausculta, defeitos de septo ventricular moderados a grandes produzem sopro holosistólico, presente por volta da segunda à terceira semana de vida. A segunda bulha costuma ser dividida de forma estreita, com seu componente pulmonar acentuado. Nos defeitos de alto fluxo a moderados, o sopro é frequentemente muito sonoro e acompanhado por frêmito, geralmente sendo um sopro de grau 4 ou 5. Com os grandes efeitos permitindo a equalização das pressões dos ventrículos direito e esquerdo, o sopro sistólico geralmente ele vai ser atenuado. Em relação ao diagnóstico dos defeitos de septo ventricular, na radiografia de tórax, caso o defeito seja grande, podemos observar cardiomegalia e aumento da trama vascular pulmonar. No eletrocardiograma é possível ver o desvio do eixo para a direita e hipertrofia ventricular direita. O ecocardiograma mostra todos os achados anatômicos e é o exame utilizado para o diagnóstico. No entanto, apresenta algumas limitações, sendo necessário um cateterismo cardíaco para que seja estabelecida a conduta terapêutica adequada. No caso da ressonância magnética e da tomografia computadorizada, elas também podem delinear a fonte do fluxo sanguíneo pulmonar, determinando a anatomia das artérias pulmonares ou colaterais das artérias pulmonares sistêmicas. Por último, em relação ao tratamento dos defeitos de septo ventricular, diuréticos, digoxina e inibidores da ECA podem ser úteis para controlar os sintomas da insuficiência cardíaca antes que a cirurgia cardíaca seja feita, ou então para temporizar recém-nascidos com defeitos moderados que parecem propensos a se fechar espontaneamente ao longo do tempo. Caso o lactente não responda ao tratamento médico ou tiver déficit de crescimento, a correção cirúrgica é frequentemente recomendada durante os primeiros meses de vida. Mesmo em crianças assintomáticas, grandes defeitos devem ser reparados, geralmente no primeiro ano de vida, para evitar posteriores complicações. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do vídeo. Agradecemos a atenção.